Como você pode dobrar os seus lucros hoje com a Selic a 15% ao ano? Hoje você vai aprender a ganhar dinheiro nesse cenário com a Selic nas alturas. E claro, como os ciclos da Selic estão sempre se repetindo, o que você vai aprender aqui vai ser um aprendizado para a vida toda, para você nunca mais esquecer como se faz. Então, vem comigo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse vídeo e a esse canal. Eu sou a Renata Mello e por aqui eu te ajudo a tomar controle das suas finanças e investir com confiança para você subir de nível financeiro. Então, se esse assunto te interessa, já deixa para mim o like nesse vídeo e também se inscreva aqui no canal, porque toda semana eu tenho aqui um conteúdo para te ajudar a subir o seu nível financeiro. Sem mais delongas, então não tem como você entender como dobrar os seus lucros se você não entender o que é a taxa Selic, qual é a real lógica dessa taxa no nosso bolso, no nosso dinheiro e nos nossos investimentos. Eu peguei aqui no Google mesmo um histórico da taxa Selic nos últimos 10 anos. Em 2015, a taxa Selic estava em 12,75%. Em 2016, ela estava em 14,25% e terminou o ano com 13,75%. Em 2017, ela já estava em 7%. Depois, 2019, 4,4% e em 2020, ela finalizou o ano com 2%. Depois ela começou a subir e hoje nós estamos vivendo aqui a maior alta da taxa Selic nos últimos 20 anos. Agora, em 2025, a maior alta atingiu o patamar de 15% ao ano. Há alguns anos atrás, o preço das coisas aumentavam assim descontroladamente, a ponto de você ir no mercado pela manhã, o preço do arroz está a R$5 e você volta no final da tarde e o preço do arroz já subiu para R$ 9,50, R$10. Esse fenômeno se chama inflação, que é o descontrole completo dos preços de tudo. É claro que no momento que nós vivemos agora, não chega nem perto do que já foi no passado, mas a inflação, esse aumento descontrolado dos preços, ela existe e ela destrói, ela acaba com a economia de um país. Então a taxa Selic, ela foi criada como um remédio para a inflação. Todas as vezes que nós estamos com tendência de aumento descontrolado dos preços, aumento da inflação, a taxa Selic, ela sobe para controlar o preço das coisas. É literalmente como se fosse um freio da nossa economia. Se não fosse a taxa Selic, os preços iam aumentar descontroladamente. E tem países que literalmente quebram com isso. A meta da nossa inflação para 2025 era de 3,5%. Só que como o governo não conseguiu segurar essa meta da inflação, isso obrigou o Banco Central a elevar a taxa Selic até 15%, como estamos vivendo aqui, porque a inflação passou de 5%, ou seja, bem acima da meta. O Banco Central tem um núcleo, o Comitê de Políticas Monetárias, que é o Copom, é um grupo de economistas, pessoas ligadas ao governo, que se reúnem a cada 45 dias e decidem o que vai ser da taxa Selic. Se ela vai subir, se ela vai abaixar, se ela vai continuar na mesma, dependendo de como está a inflação. E na última reunião do Copom, ficou acordado que como a inflação não teve controle, a taxa Selic precisou aumentar. E o que isso acontece na prática com a nossa vida? Todas as vezes que a Selic está alta, ela é a taxa básica mãe de juros da economia. Então, quando ela aumenta, todas as outras instituições bancárias, instituições financeiras, consórcios, todas as empresas de crédito aumentam a taxa também. Isso faz com que o dinheiro fique mais caro. E como todo brasileiro precisa financiar as coisas, mais de 70% da população compra coisas no crédito financiadas. Então, como a taxa Selic alta afeta o bolso do brasileiro,
crédito fica caro, os financiamentos ficam quase impraticáveis, as pessoas consumindo menos faz com que o preço das coisas abaixem ou deixem de subir. Então, aquele comerciante que percebe que ele não está vendendo, ele vai fazer promoção, ele vai baixar o preço das coisas, ele vai dar desconto. Isso faz com que os preços não aumentem. As coisas de consumo no geral, né? Quando você vai naquela loja de departamento e financia a roupa, financia os utensílios de casa, de repente está querendo fazer uma obra na sua casa, mas percebe que o crédito para você fazer essa obra está ficando muito caro, você não vai fazer ou vai adiar, vai deixar para um outro momento quando os juros estiverem mais baixos. E essa segurada no preço, as pessoas consumindo menos, dá uma freada na inflação, o que controla a inflação. Por outro lado, pessoas comprando menos obriga as empresas a venderem menos, darem mais descontos, lucrarem menos. Isso gera mais desemprego, porque um empresário que poderia contratar 5 pessoas, como ele não está vendendo o suficiente, ele vai contratar apenas uma ou não vai contratar ninguém. As construtoras que constroem casas, apartamentos, enfim, que poderia estar gerando muito emprego para a economia, passa a frear a construção, porque afinal de contas não estão acontecendo muitas vendas, então eles não podem ficar com aquela folha de pagamento gigante lá de funcionários e apartamentos encalhados sem vender. Por isso, a taxa Selic é a principal ferramenta que o nosso Banco Central tem para equilibrar a economia do nosso país. Dito isso, e agora, Renata, onde eu encontro a informação correta de como está a taxa Selic no momento que eu quero contratar um crédito, no momento que eu desejo saber, onde eu encontro a informação certa? Já que a Selic, ela sobe, desce, ela varia a cada 45 dias, o local correto de você encontrar é esse aqui. Você vem no Google e digita Banco Central. Primeiro link do Banco Central, no canto superior esquerdo, taxa Selic aqui estampada, 15% ao ano. E do ladinho dela fica a inflação dos últimos 12 meses. Então, a meta que era 3,5, agora está em 5,32. Isso está obrigando a Selic a ficar nas alturas. Então, 15%, a maior taxa dos últimos 20 anos. Então, você está percebendo, né? Não é hora de você entrar em nenhum tipo de financiamento. Não é hora de contratar crédito emprestado. Não é hora de você fazer nada disso. Caso contrário, você vai enriquecer os bancos e vai empobrecer o seu patrimônio. Se por um lado não está na hora de você contratar um crédito, por outro lado, se você tiver um dinheiro para investir, aí sim você vai fazer grande negócio. Porque vamos ser sinceros, como que a maioria dos brasileiros investe? Eu vou te contar. A maioria esmagadora dos investidores no Brasil investem, sabe onde? Na poupança. A poupança é tida como um investimento seguro, que o brasileiro gosta, que o brasileiro entende, mas por falta de educação financeira, nós temos trilhões de reais hoje investidos na poupança. E eu não estou de brincadeira. Mais de 26 mil contas são contas milionárias. Mais de 26 mil brasileiros têm mais de 1 milhão de reais na poupança. E tudo isso por desconhecimento financeiro. Então, aqui eu vou te ensinar a ganhar o dobro daquilo que você ganharia na poupança. E para isso, só mediante a essa informação, já é para você deixar o like aqui nesse vídeo e compartilhar o link dele para todas as pessoas que você deseja que cresça financeiramente junto com você. Porque esse vídeo é utilidade pública. Eu vou te falar como dobrar e eu vou te dar um passo a passo aqui de 3 coisas que você vai fazer a partir de agora para colocar em prática essa estratégia de dobrar o seu dinheiro. Então, fica até o final para você tomar nota aí desses 3 passos que são fundamentais para você dobrar o seu lucro. A poupança, o investimento queridinho aí dos brasileiros desinformados e desentendidos,
rende 0,5% ao mês. Como a poupança trabalha no esquema de juros compostos, o rendimento anual dá um pouquinho mais de 6% ao ano. E a poupança é quando você empresta o seu dinheiro para o banco, para qualquer banco, seja o Itaú, o Banco do Brasil, Santander, Bradesco, o banco que você tem conta. Todo banco tem a sua caderneta de poupança. Então, você empresta o dinheiro para o banco e o banco te devolve o seu dinheiro com essa rentabilidade de um pouquinho mais de 6% ao ano. Isso é a poupança. E como que você pode dobrar esse rendimento investindo na Selic? Quando você investe no Tesouro Selic, você não está emprestando seu dinheiro para o banco, você está emprestando seu dinheiro para o governo e o governo te paga juros em cima da taxa Selic. Então, se você aplica o seu dinheiro no Tesouro Selic, no Tesouro Direto, com o ticker do Tesouro Selic, porque tem vários outros tipos de Tesouro Direto, mas quando você aplica no Tesouro Selic, o governo te devolve com o rendimento da taxa Selic. Então, se a taxa Selic do momento está em 15%, se você deixa o seu dinheiro um ano aplicado no Tesouro Selic, o governo vai te devolver o seu dinheiro daqui a um ano com 15% de rentabilidade. Ah, Renata, mas no Tesouro Selic tem o imposto de renda e na poupança não tem o imposto de renda. Sim, tem o imposto de renda, mas se você descontar 15%, deixar o dinheiro aplicado, você vai cair na faixa de 15% de imposto sobre os lucros. Então, se você descontar 15% dessa taxa de 15% da Selic, você vai ter uma rentabilidade real de 12,75% livre de impostos. Então, em comparação, 12,75% livre no Tesouro Selic com um pouquinho mais de 6% na poupança, percebe que na Selic o seu dinheiro dobrou a rentabilidade só de você fazer a estratégia de tirar da poupança e colocar no Tesouro Selic? Então, se hoje o seu dinheiro está na poupança e te rende R$1.000, só de você fazer a realocação para o Tesouro Selic, você ganha R$2.000, você ganha o dobro. Se hoje o seu dinheiro está rendendo 10.000 ao ano na poupança, só de você migrar para o Tesouro Selic, você ganha 20.000 ao ano. Simplesmente o dobro. E a maioria dos brasileiros não sabem disso. Por quê? Porque fica preso à velha crença de que a poupança é segura. Mas em comparação com o Tesouro Selic, o Tesouro Selic hoje é o investimento mais seguro do país. Por quê? Porque na poupança, o banco que você está investindo na poupança, ele pode vir a quebrar. E se ele quebrar, você vai ter dor de cabeça para receber esse dinheiro. Agora, o governo não. O governo, ele simplesmente tem uma máquina de imprimir dinheiro. Então, se acontecer alguma coisa no país, para atingir o governo primeiramente, o país tem que estar numa destruição em massa. O que isso não vai acontecer. Mas o governo, ele simplesmente pode imprimir dinheiro e te pagar. Então, ele é o investimento mais seguro. Numa escala de falência, quando a economia está ruim, os primeiros afetados são as pessoas. Depois, as empresas, porque as pessoas param de consumir. As empresas são afetadas. Empresas afetadas afetam bancos, que são os fornecedores de crédito. E, por último, aqui no topo está o governo. Então, quando você investe no Tesouro Selic, você está investindo na instituição mais segura do país. Tem a proteção do Tesouro Nacional. Então, é dessa forma que a gente consegue dobrar os nossos lucros dos nossos investimentos. Simplesmente fazendo uma realocação. Ao invés de investir em um tipo de ativo, você investe em outro. E só de fazer essa simples mudança, você já ganhou o dobro. Então, lembra que eu te falei que eu vou te passar aqui um passo a passo de 3 passos? Anota aí. O primeiro passo é você sair da poupança. Em época de taxa Selic alta, se você ainda deixa o seu dinheiro na poupança, você está perdendo, inclusive, o seu poder de compra, porque a inflação está quase na rentabilidade da poupança. Então, você não está ganhando nada. O segundo passo é você migrar para o Tesouro
Selic. Tá bom, Renata, entendi, mas como que eu faço isso? Como que eu vou migrar para o Tesouro Selic? Onde eu encontro? Como que eu invisto? Como que faz? Eu vou te mostrar aqui pelo Nubank, e o que tem no Nubank tem nos outros bancos. Todos os bancos hoje têm acesso ao Tesouro Direto. Todos, tá bom? Então, se você tem conta no Banco do Brasil, Santander, Bradesco, Banco Inter, Itaú, qualquer um desses bancos te dá acesso a investir no Tesouro Direto. Só que eles não querem que você faça isso. O seu gerente nunca vai te recomendar isso. Ele sempre vai te recomendar a poupança, porque é lá que eles estão ganhando comissão. Então, isso aqui está proibido de qualquer gerente do banco te ensinar. O que eu vou fazer pelo Nubank, você pode fazer pela sua instituição bancária favorita. O Nubank não está patrocinando esse vídeo, bem que poderia, mas você vai conseguir fazer isso de qualquer banco. Então, aqui no Nubank, você vai clicar nesse cifrãozinho, que é onde ficam os investimentos, investir, explorar produtos, e aqui nós temos acesso a todos os produtos financeiros. Eu venho aqui, Tesouro Direto, e aqui nós temos o Tesouro Selic, o que vence em 2031 e o que vence em 2028. Renata, qual que é a diferença? Eu tenho que deixar o meu dinheiro preso até 2028 ou até 2031? Não. O Tesouro Selic, a outra vantagem dele é que ele tem liquidez diária. O seu dinheiro não fica preso. Esse aqui é o prazo que o título vence. Então, até 1 de março de 2028, você consegue investir nesse título aqui. Depois, você não consegue, o dinheiro que você investiu, ele cai automaticamente na sua conta corrente. E aí, caso você queira investir novamente, você pega o dinheiro da conta corrente e coloca no Tesouro Selic com um vencimento maior. Então, qualquer um dos dois aqui que você clicar, eu sempre vou no que tem o prazo maior, porque o que tem prazo menor, a gente acaba pagando um pouquinho mais de imposto, né, na alíquota regressiva do imposto de renda. Aí eu coloco aqui, aplicar, e esse investimento é a partir de 167,07. Então, você só pode aplicar, tá vendo que eu coloquei, por exemplo, R$10, eu não consigo, porque eu só consigo com os múltiplos de 167,07, que é o valor de cada título. Então, eu posso comprar, por exemplo, 10 títulos, que dá 1.680. Então, você clica aqui no botão roxinho e vai seguindo os passos para efetuar sua compra. E uma vez investido no Tesouro Selic, o seu dinheiro fica lá, você acessa pela aba de investimentos do seu banco e automaticamente uma conta no Tesouro Direto, no Tesouro Nacional, é aberta no seu CPF. Então, você pode clicar no site do Tesouro Direto e entrar com o seu CPF, que você vai ver por lá também o seu investimento. Então, duas formas de você verificar que você investiu no Tesouro Direto: pela aba de investimentos do seu banco, do aplicativo do seu banco, e também pelo site do Tesouro Nacional. Então, existem essas duas formas de você verificar. E uma vez investido, seu dinheiro fica lá até o vencimento. Chegou no vencimento, o dinheiro cai na sua conta corrente com os juros. A taxa Selic, ela varia. Então, agora ela está a 15%, mas ela pode baixar. Por isso que o terceiro passo é muito importante para você que quer se blindar se uma possível taxa Selic baixar no futuro e o seu dinheiro vai render menos. Então, como eu não quero que isso aconteça com você, você precisa montar uma carteira de investimentos diversificada. Então, você compra Tesouro Selic e você faz aplicações em outros investimentos, em outros títulos, para que você aproveite a alta da Selic e também se beneficie quando acontecer a queda da Selic. E para isso, você precisa entender de outros tipos de investimentos, que também são seguros, mas que você precisa entender, conhecer melhor, parar de ter medo de investir. Se hoje você tem medo, é porque você não conhece. O medo vem do nosso desconhecimento. E quando você conhece e domina as suas finanças, você tem investimentos que se beneficiam
beneficiam quando a taxa Selic está alta, tem investimentos que se beneficiam quando ela está baixa e você ganha nos dois cenários. É isso que eu faço com a minha carteira de investimentos pessoal. E se você quer aprender comigo como eu invisto meu dinheiro na prática, aprender a não só investir na renda fixa, mas também em ações, fundos imobiliários, investimentos em dólar, para você lucrar e crescer o seu patrimônio em todos os cenários com confiança e estratégia, faz o seguinte: clica no link que vai aparecer aqui, escaneia esse QR Code ou também vai aqui na descrição, no primeiro comentário fixado e clica no meu treinamento completo, Portal da Prosperidade, porque lá eu vou pegar literalmente na sua mão e vou te ensinar o passo a passo de como investir para multiplicar o seu dinheiro. E se gostou do vídeo, não saia daqui sem deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!